um tema importante que envolve todos nós, que é a nossa família. Como é que nós podemos tomar este amor de pai e mãe nessa ambiência especial da nossa vida, não é? Este texto que eu apresento a vocês, eu retirei do livro do Andrei Moreira, Atitude e Reflexões, Posturas que Trazem Paz. É um livro muito importante. O Andrei Moreira é um terapeuta de Belo Horizonte, tem viajado muito e trabalhado neste tema de família, neste tema que traz benefícios a todos nós. Bem, aqui nós temos uma muito importante para a gente começar a nossa reflexão. O vínculo com o pai e com a mãe é o mais importante de nossa vida. Todos nós nos vinculamos à nossa família biológica e a todos aqueles que a ela pertencem por laços de profundo amor derivados do fenômeno da vida. Então, quando nasce uma criança e que a mãe pega aquela criança nos braços, aquela criança não é só filha ou filho do seu amor, da sua gestação, ela é filho também, ela se envolve, se nutre da energia etérica da mãe. A criança depende da mãe para isso. Por isso é que ela fica agarradinha nos braços e de forma muito importante a mãe ganha a condição de ficar perto dessa criaturinha por um bom tempo, sem sair, sem trabalhar, porque é exatamente isto que vai nutrir esta criança. Não apenas do alimento, do leite, mas também de toda esta ambiência etérica do lar. Então o recém-nascido não deve ser levado para festa, para barzinho, para lugar nenhum, porque é um ser que está exposto às energias. Então é importante que ele esteja aconchegado nos braços da mãe, zelado pela família com muito cuidado, para que ele, ali naquele momento está desenvolvendo para a vida daquele ser segurança ou insegurança na vida. Se ele teve esses momentos de carinho, se ele teve este olho no olho, aquela conversa para chamá-lo, não é? A reconhecer pessoas ali, aquele bebezinho nos seus 3 meses, 6 meses. E essa dependência, meus queridos, dura até 6 anos. A criança, ela depende da energia etérica da mãe, porque só com 7 anos os chakras como flores avançam sobre o seu corpo espiritual. E os chakras são como protetores de nossa alma. Protege contra as energias contrárias a nós. Então, antes disso, a criança ainda é um pouquinho insegura, corre, quer ver, quer conferir se o pai está perto, porque os chakras não floresceram, né? Temos no alto da cabeça, temos na testa, na garganta, nós temos no coração, no estômago, no baço, nós temos na base da coluna, nos ligando, filtrando as energias para nós. Olha como os fisiologistas, não é, siderais cuidam da gente. A gente vem com este filtro energético que nos permite seguir na vida. Somente porque aqueles que vieram antes fizeram o que foi necessário para passar a vida adiante, é que hoje nós estamos aqui. Então nós estamos aqui pelo bem ou pelo mal, por aqueles 2 seres que se encontraram e que nos permitiram chegar. Então, se eu não estou mais com esses seres, se aconteceu que eles se afastaram de mim por algum motivo, esta gratidão pela oportunidade de estar aqui
que deve ser emitida diariamente. Obrigada pela experiência de reencarnar. Isso eu devo a vocês. Ninguém vai tirar isso de mim. Esta é a minha origem, não é? A ligação aqui na matéria é feita através desses dois seres. As pessoas costumam dizer, né? Família é tudo igual, só muda de endereço. Bem, este vínculo sagrado, ele é vital e ele nos dá um sentido de pertencimento. Eu tenho uma família. E, na realidade, a família é igual em sua função, mas ela não é igual em suas características. Nós temos aqui uma série de questões que a gente chama atualmente de família e que muitas vezes as pessoas não consideravam. Eu me lembro, eu morei em Brasília, não se celebrava o Dia das Mães porque tinha criança que não vivia com a mãe, não celebrava o Dia dos Pais porque tem criança que não vive com os pais. Então celebrava-se o Dia da Família, que seja qualquer família que fosse, qualquer uma delas, todos seriam acolhidos. Então, para não criar aquilo que num tempo passado era chamado correto, o exato. Então, nós temos aí famílias nucleares, que é aquela família composta de pai, mãe e de filhos. Esta é a família nuclear. Nós temos a família adotiva, que são aquelas pessoas que abrigaram em seus corações generosos mais uma criatura para estar com eles. Então, são famílias adotivas. E com certeza, em algum momento das suas vidas pregressas, aqueles pequenos que estão hoje abeirando o seu lar, recebendo todos os laços de afeto que são possíveis, têm a ver sim com aquela família ali. Nós temos família homoafetivas com ou sem filhos, e nós devemos a estes irmãos todo o nosso carinho, porque muitas vezes a família homoafetiva adota uma criança que foi abandonada lá por uma família nuclear. Alguém não quer aquela criança, um casal homoafetivo adota aquela criança e o acolhe como família. É a família homoafetiva que merece de todos nós o nosso respeito. Temos a família transgêneros, os irmãos que não se sentem efetivamente adaptados ao seu estado biológico e trocam, permutam orientação sexual, e eles têm o filho mesmo sendo o chamado sexo masculino da família. Então, são também considerados famílias. E esta questão é uma questão que surge muito recentemente em nossa cidade, exigindo inclusive uma melhor normatização, um melhor respeito, porque são seres que se uniram, não é? Temos as famílias extensas, e esta é uma das grandes características da nossa sociedade. Os jovens não querem sair de casa, e quando saem voltam correndo, trazendo os filhos, trazendo os netinhos, e ali fica a bisavó, a avó está sempre presente, o avô está sempre presente, fica aquela família enorme, uma mesa enorme, né? Os filhos voltando para casa. É uma característica muito comum desta época. Então, são as chamadas famílias extensas. Temos as famílias monoparentais, né? Chefiadas só por uma mãe, só por um pai. Família, não é? Aquela mãe está ali com aquela criança, família. O pai está ali com aquela criança, família. Então, são famílias monoparentais. Famílias reconstituídas, aqueles irmãos que separaram, não é? E o Evangelho os
orienta nesse sentido, quando termina o amor e a relação pode levar aquele casal a situações de violências extensas, o Evangelho nos orienta que a pessoa retome a sua vida numa outra oportunidade. Então, esta é a família reconstituída. A mulher que está separada encontra um companheiro, o homem que estava separado encontra uma companheira e eles se reconduzem na vida. Então, quando a gente falar em família, numa sociedade como esta e neste momento, vamos abrir o nosso olhar para acolher com respeito, dando a dignidade que merece a todos que decidiram não viver apenas isolados com o seu eu, mas acolheram alguém para estar com ele. Então, por que tanta diferença e por que tanta questão na família? O Mateus, no capítulo 10, versículo 36, nos diz: o inimigo do homem serão seus familiares. Nós somos seres viajores no tempo. Nós já nos criamos laços fraternos com a quantidade enorme de pessoas. E dessa vez, digamos, um grande laboratório, né? Pensa, inimigos do passado, para que em laços familiares, para que no aconchego do abraço, ele reencontre o seu inimigo, que pode estar em uma mãe, que pode estar no pai, que pode estar no irmão. E ali a grande questão que se apresenta, não é? É este respeito em perceber estas diferenças dentro de casa e procurar resgatar as questões perdidas. E nós temos muito tempo para isso. Tudo inicia, inclusive, com uma oração. Meu Senhor, não é? Nos ajude nesta relação conflituosa entre os dois irmãos, entre a mãe e o filho. E uma das coisas importantes para que essas bênçãos cheguem a nós é o culto do Evangelho no lar. Reunir para fazer uma oração. Reunir para pedir bênçãos ao lar. Vocês sabiam que o lar de vocês tem um anjo de guarda responsável pelo lar? Pelo menos agradecer a ele. Obrigada, querido. Está aqui comigo. Quando o lar termina, que falecem as pessoas, o anjo da guarda é chamado nas esferas superiores para prestar conta do serviço que ele prestou àquela família. Nós vamos deixar essa criatura lá na míngua sem obrigada, querido. Você está aí, né? Eu já acordei, vamos embora, todo mundo junto. A gente tem que conversar com os queridos amigos espirituais. Na verdade, não são da consanguinidade os laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de Deus. Então, muitas vezes, por alguma questão, a família separa. E aquelas criaturas que ficaram sem aqueles vínculos, que segundo ele próprio é para ele a referência, encontram outras pessoas que os acolhem com muito amor, aonde ela se sente, nossa, eu me sinto abraçada, eu me sinto envolvida, eu me sinto fortalecida. E o Cristo passou por uma situação dessa e nos deixa uma mensagem muito interessante. Ele chega numa cidade, a hora que ele chegava, a multidão chegava junto. E os discípulos estavam juntos. Então alguém vem, não é? E fala assim, a sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá dentro. Aí ele diz, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não estava negando o amor de Maria. Vocês viram que canta o amor de Maria? A gente só não assistiu o casamento de Maria, né? Naquele dia.
mas o amor de Maria por Jesus foi um encanto, né? Ju, um beijão para você, te amo. Então, nós temos aí Jesus dizendo: está ligado ao meu coração e aos laços afetivos de minha alma todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, neste caso aqui, são todos esses amigos que estão aqui fora, não é? Porque você já imaginou, ele como líder, ele como enviado para a multidão, dizia assim: vocês dão tempo aí que mãe tá me chamando ali dentro, né? Ia ficar muito difícil para ele. Poxa vida, agora vai ficar lá babando na mãe dele. Ele foi sim depois estar com a mãe, com os irmãos, ele tinha irmãos, hein? Mas acolhe a todos nós e acolhe hoje. Bem, eu trouxe para vocês aí uma figura muito linda de uma árvore, não é? Com as suas raízes que crescem na direção da terra e que avança com os seus galhos na direção dos céus, não é? Então, esta criatura aí, ela firma na terra, é uma das analogias mais claras e bonitas com relação à família. Os nossos vínculos, não é? A gente cresce, a gente precisa daquela família e deste vínculo. O relacionamento dos pais, né, pode ser comparado ali ao tronco que se cresceu a partir daquela raiz que é o amor. Está enraizado no amor. E o tronco é aquela família. É aquele tronco da sustentação às pessoas. De uma forma especial, até 21 anos. Quando nós recebemos o último corpo de presente, que é o nosso corpo mental, e você está pronta para, ou melhor, você é dono do seu, né? Então ali você pode, é cidadão do mundo, tá certo? Então, dá sustentação, dá crescimento, é a ceifa, porque é o amor que norteia aquela família. E a gente não pode ficar pensando assim, não é? Todo dia é igual, não. Aquela seiva, aquele alimento, aquela troca de olhar que seja de manhã cedo, o carinho com que a mãe apronta as lancheiras, eu sou antiga, eu falo lancheira, merendeira, e que entrega para o filho para ele ir. O próprio professor na escola sabe se a mãe é zelosa quando a gente abre a lancheira da criança e olha como veio o lanchinho. Todo embrulhado, tem um filme protegendo, o suco bem fechado, coado. Essa mãe zela por esse filho. Nos mínimos detalhes, né? Na roupinha que ele veste, na forma com que ele vive, na forma com que a família trata todos de igual para igual. Na minha casa nós éramos 13 e lá o que um tinha, o outro tinha. Meu pai viajava, comprava uma peça grande em São Paulo, minha mãe fazia camisa para os homens, vestidinho para as mulheres. Saía todo mundo riscadinho, todo mundo parecendo uma zebrinha, com a mesma roupa, o mesmo sapatinho. Todo mundo igual, que um tinha, o outro tinha. Parecia família de orfanato. Mas a gente ficava feliz. A gente ganhou a roupa, não é? Era uma roupa por ano. E nós aprendemos assim. Um que um tem, o outro tem. O que um não tem, ninguém vai ter. Aí nosso pai dizia: até 18 anos, eu estou pagando escola para vocês. Pagando os livros, que nós estudamos escola pública. Livros é por minha conta. Enciclopédias quantas quiserem. Formou, sirvam-se da sociedade. Vão trabalhar, vão sobreviver, e eu desejo muito sucesso para todo mundo. E deu tudo certo. Todo mundo seguiu, todo mundo formou, todo mundo tem filhos, tem netos, bisnetos, tetranetos. Está todo mundo feliz. Então, a família, os pais não têm obrigação
de ficar fazendo pelo filho aqueles desejos, atendendo desejos absurdos, né? O pai tem que criar um cidadão para o nosso país, para a nossa cidade. E o pai não deve ao filho. O filho sim deve ao pai. Ter gratidão pela vida. Tem muito filho que diz, não pedi para nascer, pediu. Rogou, chorou. É uma oportunidade enorme. Está vivo, está encarnado, não é? Então, temos que orientar, temos que evangelizar a meninada para eles serem mais felizes. Mais feliz é aquele que consegue autonomia pessoal. Eu tenho uma sobrinhazinha, ela está com 8 anos. E ela, outro dia eu disse assim, gente, até hoje eu estou sem emprego, alguém tem que fazer alguma coisa. Né? A gente quer rir. Até seus 24 anos, seu pai vai te dar tudo. Depois disso, você se vira. Agora, não precisa se preocupar, né? Aí eu dei para ela um joguinho assim, para ela fazer pulseirinhas. Falei, aí, leva para a escola, vende para os coleguinhas lá. Eu cobro quanto? Não, é quanto eles quiserem pagar, né? A vida tem disso. A coisa não é o que a gente quer, a coisa é o que, né? Então, vai vivendo aí sem esse desespero de estar desempregada aos 9 anos. Os galhos nascem em direções variadas. E o que são esses galhos que nascem em direções variadas? E eu trago para vocês aí ramos de amêndoas. São plantas orientais. E o símbolo delas é exatamente a prontidão para a vida. A pessoa que busca na vida as questões eternas. Este é o símbolo aí, e o símbolo de se comer e de trocar amêndoas no Natal. Tá? Você oferece amêndoas, nós oferecemos amêndoas aqui nas bodas de Canaã, é exatamente para isso, busque a sua eternidade. E o que vinha a ser esses galhos? É exatamente isso que eu acabei de falar. Os filhos, após aquele contato com a família tão querida, este filho floresce, dá frutos. Este filho se sustenta e, em sua gratidão, como ele aprendeu que alguém cuidou dele e o amor, ele repete a questão. Ele repete fazer. Então, trouxe para vocês, olha que beleza, ó, isso aqui é a verdade, viu? Isso aqui é lá em Israel. Então, os galhos nascem em direções variadas. É a minha vida pessoal, é a minha vida de inter-relações. Como é importante hoje essa questão das inter-relações. Quer dizer, como eu me relaciono com os outros. Tem pessoas que se dão muito bem sozinhos, ou com seu microfone ali, mas chegou mais um, ele mete uma cadeira na cabeça do outro, não é? Sozinho ele não dá, ele é muito bom. Chegou mais um, ele não dá conta. Então, isso são as inter-relações. Como que eu me relaciono? Eu me acho melhor do que o outro? Eu acho o outro pior do que a mim? Mas por que mesmo? Somos todos centelhas de Deus. Somos todos mensagens vivas de Deus, todo mundo. Relação com o dinheiro. Qual a minha relação com o dinheiro? É aquilo que me sustenta, que eu ganho honestamente, que eu consigo organizar a minha volta? Ou é aquela fixação maluca, eu não tenho que emprego, eu tenho 9 anos. Essa questão é que a gente precisa de rever. A minha profissão, eu tenho uma profissão, seja ela qual for. Eu sou lixeiro, eu sou... Aqui, por exemplo, a gente só consegue fazer a reunião aqui porque veio aqui uma faxineira que limpou tudo antes. Não tivesse vindo, a gente ia ficar incomodado com a poeira das cadeiras. Então, as profissões se relacionam.
O médico não consegue fazer a cirurgia se antes a equipe de limpeza não passou lá e fez a asepsia total do centro cirúrgico. A gente vai ver ali infecções hospitalares. Então, as profissões, elas se relacionam. E a relação ali daquele casal, como que é? A minha relação com a outra pessoa. É eu o dominando? Eu o sujigando? Eu fazendo dele como chama, o meu serviçal? Ou aquela sustentação do tronco, aonde os dois se sustentam um do outro? Todas as áreas de nossa vida dependem da forma com que nós nos relacionamos com os nossos pais, assim como todos os galhos dependem do tronco. Os galhos dependem do tronco. A minha relação com o meu companheiro ou minha companheira vai depender da relação que eu tive com a minha família. Se a relação foi dura, eu vou seguir com este recado. É por isso que está prestando tanta atenção, não é? Nessa matança de mulheres ou de homens, tanto faz, mas é algo que foi aprendido lá atrás na família, onde não se respeita a liberdade do outro, onde não pensa no outro como um ser único. Ninguém é tampa de panela de ninguém. Nós todos somos especiais. Todos somos especiais. Nos galhos, a produção de folhas, há trocas com o meio, possibilita a absorção, produção de gases. Na fotossíntese, em harmonia cruzada, permite fecundação, multiplicação da vida, formação dos frutos. Se o filho viveu essa harmonia em casa, naturalmente ele se atira a uma família, aonde vai ter frutos, aonde vai ter também aquilo que a gente simbolizou aqui, manteve uma mesa em constante servir a quem chegar, não é? Eu me lembro da minha mãe, com seus 13 filhos. Ela continua até o fim do vida. A comida tinha que servir a 13 filhos, mesmo se tivesse só 2 em casa. Porque de repente chega um filho correndo, como é que ela disse? Só tem comida para 2. Diz, mamãe, pelo amor de Deus, o pessoal não vem aqui. Faça comida. Faça comida. É o zelo, né, que a pessoa tem. Nos galhos, portanto, encontramos o equilíbrio nas trocas. Eu consigo trocar as coisas neste momento? Se eu vou trocar com facilidade, vai depender de como eu vivi lá no passado. Eu consigo trocar? Eu me lembro na minha infância, eu já nasci, eu sou a penúltima filha, já tinha 12 caminhando no quintal, né? Aí eu gostava de formiga, ficava deitada observando as formigas, e tinha umas que lideravam, tinha outras que era escrava, carregava as coisas, tinha outra que era só soldado, tomava conta, e eu ficava observando aquelas formigas. Aí uma voz falou assim, Raquel. Falei, oi? Essa voz conversa comigo, volta em mim, puxando minha orelha. Olha para o lado. Tá vendo aquele povo ali? Seus irmãos. Você não veio para cá ver formiga só, não. Você veio para conviver com aquela turma que está ali, ó. Vai lá. Levanta e vai lá. A partir de hoje, chega de formiga. Vai lá. Tá certo? Vou lá. Aí eu fui. Estavam lá minhas irmãs, que elas eram fabulosas na casinha. Casinha mais linda que a outra. Eu tinha irmã que fazia bolsa de folha de mamona, que era a coisa mais linda do mundo. Aí, o E veio hoje, aí eu vim. Você vai ser o que na casinha? Eu posso ser o pedidor de esmola? Porque
Eu não estava com muita vontade de ficar na casinha, que tinha serviço demais, aquele povo alucinado, era como Marta e Maria, aquele povo alucinado, era varrendo o tempo inteiro, a gente pegando folha e fazendo bolsa e fazendo isso, aquilo me dá uma canseira. Eu vou ser o perdedor de esmola. Eu disse, por favor, minha senhora, o que tem aí para me dar? Aí, dava alguma coisinha. Ou então vai lá dentro e pede mamãe um pouco de farinha, tá certo? E essas coisas eu fazia muito bem. Mas brincar de casinha, acho que é por isso que eu não tenho casa até hoje. O mesmo acontece conosco, na nossa relação, ou com a nossa profissão. Permite que aquilo que foi recebido, não é, possa ser encaminhado e siga para os demais. Se alguém me contou história, por exemplo, eu gosto de contar histórias. E quando eu caço no meu passado, onde está o contador de histórias na minha vida foi o meu pai. Ele adorava contar histórias. E a gente todos sentava em cima da cama, porque não tinha televisão, era uma cama grande, todos os filhos em cima da cama, e ele contando histórias. Todo mundo lá em casa é contador de histórias. Então, a gente serve aquilo que a gente recebeu. E serve com carinho. Então, a gente tem que perceber o que eu estou oferecendo ao meu filho, mais do que a grana e a roupa bonita. Eu estou oferecendo para ele algum valor que lhe permite socializar-se melhor com os demais na vida. Então, esse relacionamento com os nossos pais é o tronco da árvore da vida que nos sustenta e leva além. Quer dizer, eu aprendi a contar histórias lá, né, em 1952, eu sou velho, e agora eu estou aqui trazendo histórias para vocês. No entanto, essa é uma das relações na qual costuma haver muito conflito, desentendimento, né? Lá na nossa casa tinha briga, olha, você não tema, e às vezes a gente chorava, e a gente lá em casa, nós tínhamos chorador. Vocês tiveram chorador? Vou ensinar para vocês. O chorador é assim, ó, você vai no muro e vai fazendo um buraquinho. E vai cair na areinha. E você vai olhando. De repente você se distrai com a areinha caindo, acabou, o choro vai embora. Então, quando a gente brigava lá em casa, a mamãe dizia, pode ir para o chorador. Agora, o lanche é 3 horas. Passou daí, não como mais não. A gente ficava... para voltar correndo, porque a gente era besta, né? A comida para 13 era exata. E a minha mãe era sábia. Quando eu estava com... eu ficava, quando eu era mais jovem, eu ficava cobrando dela, né? Ai, criatura áspera. Quando eu fiz meus 30 anos, eu olhei para trás e falei assim, não casei, não quero casar. E a minha mãe, com 30 anos, tinha 13 filhos. Que criatura é aquela, né? Que show da Xuxa é esse? Eu ficava maluca pensando na minha mãe com 13 filhos, com 30 anos. Eu não queria filho nenhum. Adoro criança, tá? Adoro criança. Sempre trabalhei com elas, muitas, 300, adoro. Mas essa história de abrir mão do meu sonho para acolher um grupo pequeno, como ela fez. Minha mãe tinha uma bolsa para a Bélgica, ela era pintora. Ela deixou de ir para a Bélgica, realizar o sonho dela como artista, para casar com meu pai e ter 13 filhos. Eu disse, a senhora é doida, por que a senhora fez isso? Podia estar na Bélgica, a gente podia ser tudo lourinho, ou não, né? Porque lá com certeza não ia querer 13 filhos, se escala a boca. Então, na realidade, olha aqui como é a nossa vida, não é? Nós estamos amparados por pessoas que nos amam. Seja ela os nossos pais, os nossos avós, seja a pessoa que nos acolheu, seja o amigo que nos acolhe. Então, eu preciso deste equilíbrio. Eu preciso de parar de cobrar da vida e dizer assim, é isso que está posto, Senhor. Então, vamos ver o equilíbrio comigo mesmo, o equilíbrio com a pessoa que eu estou vivendo,
o equilíbrio na minha profissão, o equilíbrio relacionado ao dinheiro, o equilíbrio relacionado à espiritualidade. Porque se faltar esta noção, este religar a Deus, é um vazio tão grande na alma, a depressão chega rápido ao nosso encalço. Então, esses pontos aí são de extrema importância para o equilíbrio do nosso ser. Muitas pessoas permanecem estacionadas na vida, né? Porque dentro dela está faltando cuidar de algum desses pontos. Então, nós temos que ficar atentos aos defeitos e às limitações que chegam, que fazem parte de nossa sombra. Sombra é aquilo que a gente nega, tá? Pode ser coisa boa ou coisa com algum problema. Ou a criança ferida, eu não tive cólera, 3 pessoas, não tive cólera. Que polícia é essa? Né? Sobrevivi do mesmo jeito, não é assim? Então, eu preciso de saber que hoje eu cuido da minha criança que ainda está comigo, né? Fazem assim, todos vocês com a mão, vai. Coloca vocês, criancinhas, na palma da mão, com aquela roupa bonita que vocês ganharam, aquele dia especial que vocês viveram. Tá aí aquela criancinha? Agora pega essa criancinha e põe aqui. Isso, não deixa ela sair do coração. Mantém ela aí e conversa com ela. Então mantenha ela amada, mantenha ela acolhida, acolha você, aquele menininho, aquela menininha, mantenha ela no coração. E aí você vai saber que tudo que aconteceu e que não chegou até você tem a ver com orgulho, vaidade, arrogância, inveja, ciúme, possessividade, carência afetiva, agressividade e desonestidade. Os nossos pais muitas vezes brigaram com a gente, não é? Mas nunca jogaram na nossa cara esses selos. Mas eles sabiam que alguma coisa desses selos aí estavam acontecendo. Então, se a gente tiver coragem, a gente vai olhar e dizer, epa, o que é nessa sequência de citações que eu me envolvia quando a minha mãe chegava brava, né? E às vezes meu pai nunca encostou a mão em ninguém, mas tinha um olhar que ninguém queria o olhar do João de Paula no frontal, ninguém. Era forte. Aceitar quem nós somos, isso é muito importante, tá? Aceitar como nós somos, parar e dizer o que eu sou agora, aceitar aquilo que você é. E você vai perceber que existe em nós, porque existe uma centelha que nos mantém iluminados, a bondade, a generosidade, a delicadeza, a ternura, a gentileza, a compaixão está conosco, porque nós somos centelhas divinas. Assim a comunhão no amor persiste, e persiste encontros e realizações inimagináveis. E toda vez que a gente propor alguma coisa, este encontro de mais pessoas vai fazer algo germinar e acontecer. Ninguém faz nada sozinho, ninguém. Então a gente oferece às pessoas aquilo que está em nosso coração. E todo filho, de qualquer maneira, coloca em seu coração e diz, né? Existe esse pai, existe essa mãe, ao qual eu sou grata. E mesmo ali diante das mágoas e reclamações, há um profundo e fiel amor, uma gratidão. Então, os nossos sofrimentos, né, está relacionado a eu tomar isto para mim. Quando eu digo tomar, não é agressivo. Tomar como tomar passe. Tomar como tomar sol. Tomar como tomar um alimento. Então você tem que reconhecer que esta família, seja ela qual for, ou estas pessoas que lhe acolhem, né,
você tem que receber isso e dizer: é como Deus me ama e como Deus me fortalece. Agradecer essas questões. Não é força, não é? É conectar com esta pessoa que chega. O mundo é um mundo de trocas, de dar e de receber. Eu não posso é ficar naquela, né? Eu tenho tais e tais expectativas. Então, você enche sua cabeça de expectativas. Aí a pessoa chega, não falou nada do que você propôs nas expectativas. Você diz: porcaria, não serve para nada. Quem está errado? Foi a pessoa que não atendeu ao seu campo emocional ou a expectativa que você criou? Expectativa que a gente criou. Mantenham a mente vazia, porque dessa forma a espiritualidade vem preencher, e aquilo que chegar para nós foi aquilo que chegou para nós, não é? Aquilo que chegou para nós. Expectativa só faz o seu ego, o que eu, princesinha, espero. Não tem isso não. O que chegou é o que foi possível chegar. Então, vamos aceitar com humildade as coisas que nos chegaram. Tomar pai e mãe significa encher-se do amor deles. Gente, 2 pessoas se amaram e eu nasci. Isso basta. Primeiramente, né, eles me deram alguma coisa. Agora eu tenho a segurança de seguir a minha vida. Há pessoas que não recebem afeto, mas não há ninguém que não tenha sido amado. Toda pessoa vive e respira na terra, vivendo este momento de agora. Tá vendo essa pessoa com um chapéu aí de cidade? O nosso foco não deve ser nós propriamente. O nosso foco é como eu faço mais pessoas felizes, ou no meu emprego, ou aonde quer que seja. Deve haver em nós essa atitude de presença. Deve haver em nós mais pessoas em nosso campo emocional do que só a gente. Todo ser vive graças a um sacrifício pessoal de alguém, não é? Um professor que lhe ensinou, que lhe alfabetizou, um professor que levou você para tocar um instrumento, um professor que te ajudou nas disciplinas que você tinha dificuldades. Alguém se esforçou para você. E nós hoje, se a gente pudesse levantar e abrir a nossa capa, que envolve a nossa aura, teria o rosto de todas essas pessoas, rosto não, elas em movimento em nossa vida, elas permanecem conosco. A minha infância permanece na minha aura. Tudo que eu conquistei, todos os momentos de alegria, vocês agora evocaram a criança bonita, em dia feliz agora. Ela está na aura de vocês, por isso é que pode ser evocada. Olha aí, né? Este desenho exemplifica muito como nós somos. O pai é assim a aura dele, os filhos estão ali agarrados, sorridentes, caminhando. Se ele vai falar, fala do filho, não tem outra coisa para falar, não é? Então, deste modo, a gente tem que parar com essa história de projeção, coisa que a gente espera, coisa que a gente tem expectativa, e olhar aquilo que nos chega com bastante humildade, não é? Parar de reclamar da vida, porque toda vez que você reclama, você está chamando aquele mal-estar de novo. Você está puxando aquele mal-estar para acontecer de novo. Primeiro no seu campo emocional, e depois acontecer de novo, porque você não aprendeu a lição. Então a lição é para a gente manter em nosso equilíbrio. Eu vou aqui lá para o final, tomar o amor de mãe, requer desenvolver essa criança que vocês guardaram no coração e vão reconciliar com ela internamente, com muito afeto, com muito amor. Que Jesus abençoe todos vocês. Obrigada pela paciência.